Mais uma aulinha, né, nossa aí da semana, tá? Sobre. Agora a gente vai entrar, depois nós passamos aí, saímos com conjuntos numéricos, pegamos um estudo básico aí de funções, não é isso? E agora nós vamos tentar entender um pouquinho mais sobre função polinomial do primeiro grau, tá? Ou seja, então para vocês perceber, tá? Ou entender o que é uma função polinomial do primeiro grau, simplesmente seria o fato da gente relacionar, tá? Cada valor de x com f de x. Quando a gente fala esse f de x aqui, ó, deixa eu pegar o nosso ponteiro, né, caneta. Quando nós falamos em f de x, a gente também está falando a mesma coisa do que o y, que seria o quê? A imagem da função, seria aquele elemento que está recebendo o domínio x. Então sempre vai existir o quê? Uma relação entre um fator com o outro, tá? Então a gente chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim, tem esses dois nomes, ou a gente pode falar função polinomial do primeiro grau, ou simplesmente falar uma função afim, tá? A qualquer função f de r em r dada pela seguinte lei de formação. Então existe uma lei de formação específica para isso, tá? Essa lei de formação é dada por ax, f de x que é igual a x mais b, onde o valor de a e de b nós determinamos como sendo números reais. Só que o valor do A tem que ser diferente de zero, tá? O valor desse A, para ela ser uma função afim, ou uma função do primeiro grau, o valor de A pode ser qualquer número real desde que seja diferente de zero. Pode ser positivo, pode ser negativo, tá? Pode ser decimal, fracionário, raiz, ele só não pode ser zero. Agora, o valor do coeficiente B, ou o termo independente aqui, pode ser qualquer valor, inclusive o zero, tá? Dentro da função, tá? Essa função afim f de x aí, que é dado como ax mais b, o número a, aquele número que acompanha aqui o nosso x, tá? Nós chamamos ele de coeficiente de x, e o número b, tá? Nós podemos chamá-los de termo independente. Por quê? Ele não tem o x coladinho ali com ele, tá? Então nós chamamos isso de termo independente. Vou passar para vocês alguns exemplos, tá, de funções polinomiais aqui do primeiro grau. F de x que é igual a 5x menos 3. Para eu determinar, ou seja, para eu encontrar quem é A e quem é o B, basta fazer o quê? O A é aquele número que acompanha o x. Então, A vai ser igual a 5, não é isso? O coeficiente A vai ser igual a 5. E o termo independente, aquele termo onde não tem o x junto com ele, nós chamamos de termo independente, que então B vai ser igual a menos 3. O sinal, ó, se você observar aqui, o sinal também acompanha o termo. Então, se o sinal for negativo, antes do termo independente, ou antes do coeficiente de x aqui, ó, 5 positivo. Então, A vai ser igual a 5 positivo. Como B é menos 3 é negativo, então B vai ser igual a menos 3 e não simplesmente o 3. F de x que é igual a menos 2x menos 7. Quem que é o coeficiente de x? É o menos 2, professor. Por quê? O número que acompanha o x, ele é menos 2, é negativo. O coeficiente, o termo independente, é quem? É o menos 7. Por quê? O menos 7 não tem x. F de x que é igual a 11x. Pô, professor, mas que negócio é esse? Não tem o termo independente? Tem, pessoal. O termo independente, quando a função deixar apresentar apenas o coeficiente que acompanha o x, nesse caso aqui, f de x que é igual a 11x, quer dizer o quê? Coeficiente de x vai ser 11 e o termo independente vai ser quem? Vai ser zero. Ou seja, ele está escondido dentro dessa função. Ele existe ali, só que ele está escondido. Então, como ele está escondido, nós falamos o quê? Que o termo independente vai ser zero, porque eu poderia colocar f de x que é igual a 11x mais zero. Mas como é simplesmente o zero, a gente pode simplesmente não colocá-lo, tá? Então, o termo independente vai ser zero. Vamos fazer um exemplo aqui de aplicação de função polinomial do primeiro grau, tá? Vamos pensar aqui, ó. Em determinada cidade, o preço de uma corrida de táxi é cobrado em relação à distância percorrida.
Sabe-se que o preço por quilômetro rodado custa R$ 3 e a bandeirada R$ 5. Tá, vamos entender primeiro então o que que esse probleminha está pedindo para a gente calcular mais para frente, tá? Primeiro, ele fala o seguinte: você entra dentro de um táxi, certo? E a cada quilômetro que você andar, ou seja, você estiver dentro do táxi e ele te levar, a cada quilômetro que ele rodar, você paga R$ 3. Só que de cara, só de entrar dentro do táxi, você já pagou quanto? R$ 5. Então, a bandeirada já é um valor fixo, tá? Esse valor fixo, nós vamos chamar de quê? De termo independente. O 3 vai ser o coeficiente e a quilometragem que o táxi rodar vai ser quem? Vai ser a variável, que nós chamamos de x, tá? Então, para a gente entender melhor isso aqui, ó, foi o que eu falei para vocês. Olha só, para calcular o preço do percurso, multiplica-se o valor do quilômetro rodado pela distância percorrida. E soma-se quem? A bandeirada. Você vai somar aquele valor fixo que você... Ou seja, se eu moro 10 quilômetros, então vou pegar a distância, multiplicar por R$ 3, que é o valor fixo, não é isso? R$ 3, que é o valor por quilômetro, e mais aqueles 5 que eu já tive que pagar no início da corrida, tá? Então, pessoal, em linguagem matemática, a nossa fórmula aqui para calcular vai ser o quê? F de x, só deixa eu riscar aqui. F de x que é igual a 3x mais 5, sendo que o x vai ser a variável de quilômetro, ou seja, quanto mais longe, quanto mais distância eu percorrer, mais caro eu vou pagar. 3 aqui seria o quê? Os R$ 3, que é o valor de cada quilômetro. E R$ 5 vai ser o quê? O meu termo independente, que é o valor da bandeirada, tá? Vamos pensar aqui, então, aqui na letra A. Se eu moro a 6 quilômetros, tá? Se eu moro a 6 quilômetros de onde eu peguei esse táxi, qual o valor que eu vou ter que pagar por essa corrida? Então vamos pensar aqui, ó. Eu sei que a minha função, ou seja, a minha corrida de táxi, ela é calculada em cima da seguinte função: f de x que é igual a 3x mais 5. Essa função, pessoal, vocês já conseguem determinar utilizando a fórmula base, né, que é f de x que é igual a x mais b. Simplesmente eu só determinei aqui que o meu a vai ser quem? Vai ser o R$ 3. O x é a minha variável, a distância que eu vou percorrer. E o 5 é o termo independente, porque esse termo independente aqui, ó, ele não varia. Ele vai ser fixo, independente da distância que eu percorrer. Então, se eu percorrer 6 quilômetros dentro desse táxi, esse 6 quilômetros aqui eu chamo de quem? De x. Quer dizer, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 6, vou substituir no lugar do x dentro da função. Então vai ser f de 6, ó, f de 6 quilômetros vai ser igual a 3 vezes 6, que eu chamei o x de 6 mais 5. Aí você vai calcular aqui, ó, f de 6 vai ser igual a 3 vezes 6, 18. 18 com mais 5, que é o termo independente. Então, se eu estiver dentro desse táxi, e esse táxi andar 6 quilômetros comigo, ou seja, a distância que eu for percorrer com eles for de 6 quilômetros, eu vou pagar no final dessa corrida R$ 23. Tá, e se for 12? Ah, não precisava nem calcular, professor. Eu iria só multiplicar, né? Eu estou dobrando a distância, então vou dobrar o valor. Então vamos ver se de fato é isso mesmo. Então vamos lá. F de x que é igual a 3x mais 5. Então eu vou fazer o quê? Pegar o 12 e substituir no lugar do x dentro dessa função. Então vai ser o quê? F de 12 que é igual a 3 vezes 12 mais 5, certo? Ó, 3 vezes 12 somado com 5. 3 vezes 12, 36. Então vou pegar o quê? Pegar o 36 e somar com 5. 36 mais 5, 41. Logo, o valor a ser pago no final da corrida vai ser o quê? De R$ 41.
olha só como a gente iria errar, tá vendo? É por isso que muitas vezes, às vezes a gente iria pensar aqui, ó, 6 e 12. Pode 6 dobrou duas vezes. Se fosse para eu calcular aqui, ó, 2 vezes 23 daria quanto? 46. Só que por que que não dobra o valor também? Pelo seguinte, porque os R$ 5, ele é pago apenas uma vez. Então você não dobra 2 vezes 5, tá? Então por isso tem que tomar muito cuidado, tá, pessoal? Tem que efetuar o cálculo, porque o valor de R$ 5 ele é fixo, independente da distância que você percorrer. Então na hora de dobrar o valor, você dobra o valor apenas de quem? Do espaço percorrido, do valor percorrido, e não do termo independente, certo? Então vamos pensar em questão de gráfico. Como que ficaria esses gráficos aí de uma função polinomial do primeiro grau? Então, pessoal, o gráfico de uma função do primeiro grau aqui sempre vai ser uma reta. Então, se sempre vai ser uma reta, para eu construir uma reta, eu preciso apenas de quantos? De 2 pontos. Se eu tenho um ponto de um lado, de uma extremidade, um ponto da outra, para eu fazer uma reta, basta fazer o quê? Fazer a junção, ou seja, fazer o ligamento, a ligação desses pontos. Então, memorize isso aí. Toda função do primeiro grau sempre vai expor uma reta. Vamos pegar um exemplo aqui, com base na expressão y que é igual a 30 menos x. Sempre lembrando, quando eu falo y, é a mesma coisa do que f de x, certo? Sempre que a gente for fazer a construção de um gráfico, pessoal, nós vamos montar a seguinte tabela. Essa tabela vai constituir com três colunas, tá? Uma coluna para os valores de x, outra coluna para os valores, para o desenvolvimento da função, e a terceira coluna para os valores de y. Os valores de x, você pode colocar o valor que você quiser, tá? Vamos iniciar aqui com 1. Simplesmente, eu vou pegar o valor de x e vou substituir onde? Dentro da função. No lugar do x, eu coloco quem? O valor do 1. Então, y vai ser 30 menos 1. Quanto que é 30 menos 1? 29. Então, quer dizer que nesse gráfico, o 1 vai montar par com o 29. Vai ser o par ordenado que nós chamamos. Então, nós chamamos de par ordenado. O 2, agora x vale 2. E vou substituir. Lá no lugar do x, eu coloco quem? O 2. 30 menos 2, 28. Então, 2 monta o quê? Um par ordenado com 28. Depois o 3. 30 menos 3, 27. Não é isso? Então, quer dizer o quê? Que o 3 vai montar um par ordenado com 27. E com isso pode ser com infinitos valores. Ó, o 12 vai ser 18. O 13, substituindo na função, vai se relacionar com 17. 28 com 2. 29 com 1. Consegui determinar valores para x, valores para y, tá? Só que pode entrar também valores negativos, tá? De x. Não precisa ser, não serão apenas valores positivos. E eu vou lá e construo meu gráfico. O que seria isso aqui, ó? 1 para x, 29 para y. Seria eu pegar o número 1 aqui, ó, tá, pessoal? Se ele subir de forma paralela ao eixo y, ele vai dar exatamente na linha que vai ligar onde? No 29, tá? O 30 para x, quando o 30 for x, o 0 vai ser para y. Então, se você analisar bem isso aqui, qualquer valor que eu colocar para x e for fazer a ligação, um exemplo, se eu pegar o 15 para x, seria o quê? 30 menos 15. Seria 15 com 15. Então, pegaria aqui, ó. Se você analisar bem aqui, vai dar exatamente nesse ponto aqui, ó. Seria aqui o 15 ligando. Olha só que bacana. Opa, não deu, né? Um pouquinho tortinho aqui, mas deu para entender mais ou menos, ó. 15 com 15, tá? Então seria o quê? Você fazer a ligação, tá? Ou seja, o intercâmbio entre os pares ordenados. Aí nós passamos aí para vocês, tá? Alguns exercícios. O primeiro exercício
você vai determinar quais são os coeficientes, tá? Dessas funções. Qual que é o coeficiente A, coeficiente B, tá? E o exercício 2 é um probleminha. Lembrando que, primeiro, você monta a lei de formação, tá? Depois que você montou a lei de formação, para você determinar os valores a ser pago, você tem que efetuar os cálculos, tá? Tem que fazer as contas, igual nós fizemos lá no exemplo anterior.